gravado depois no YouTube, se vocês quiserem assistir de novo, se quiserem compartilhar, ou para quem não assistiu, vai estar o link lá na nossa comunidade. Então, pronto. Aqui. Vocês estão assim, conseguindo ver a tela? Ela saiu. Não, saiu agora. Estão conseguindo ver agora? Não. Não. É que vai dar certo. Calma, nós estamos no Mercúrio retrógrado, vai rolar. Acho que vai dar certo. Sim, agora sim. Então, pessoal, eu coloquei aqui a foto, né, das duas pessoas que eu fui assistir. Esse de camisa branca é o Nassim Haramein e o de camisa preta é o Dr. Joe Dispenza. Não sei se vocês já conhecem, né? Eu já falei um pouquinho do Nassim Haramein aqui. O Dr. Joe Dispenza é bem famoso já está com um trabalho mais que consolidado. Ele aparece em todos esses filmes conhecidos, O Segredo, Quem Somos Nós. E agora ele está super mergulhado nessa dos retiros, né? E junto desses retiros ele faz muitos estudos. Ele pega alguns voluntários para fazer assim coisas complexas, tirar sangue, medir as ondas cerebrais, saliva, tudo para conseguir mostrar o quanto o trabalho dele tem um efeito real, que não é só que meditação, esse alinhamento energético não é só um efeito placebo, ele é muito real. E o Nassim Haramein, ele é um físico que ele estudou, na verdade, muito sozinho, ele não é ligado a nenhuma faculdade, ele não tem um PhD dele, nada. A história dele é interessantíssima, assim. Ele passou anos numa van, sozinho, com todos os livros, assim, ia para a biblioteca, voltava, estudava, com um desejo incontrolável de entender a realidade. Porque a ciência, como foi mostrada para ele, o que ele teve de conhecimento, ele não fazia sentido, ele tinha sempre perguntas e questionamentos, e era incoerente o que ele enxergava. E depois de muitos, muitos anos, agora ele está trazendo o trabalho dele de uma forma mais robusta, porque todos os experimentos com a tecnologia que a gente tem hoje, com as contraprovas, com as revisões, eles estão vendo que realmente o Nassim Haramein tem muita razão no que ele está falando. E mesmo assim, mesmo já com milhões de comprovações de que o trabalho dele é sólido e correto, ele ainda sofre muito bullying, aspas, aqui no mundo da física, porque, até vou falar isso depois um pouco para vocês, o que ele fala não é conveniente para muita gente, né? Principalmente para as indústrias. Tem muita gente que lucra com a nossa ignorância, né? Então ele tem sofrido aí um tanto de represálias por causa disso. O Dr. Joe Dispenza também, né? Essa nova forma de enxergar, de se curar, de viver a realidade, ela muda muito, né? Como às vezes eu falo para vocês na comunidade, é um novo paradigma de realidade. E quando você entende esse novo paradigma, muitas das coisas que dão dinheiro para muita gente começam a perder sentido. Então, assim, só trazendo um pouco do background deles, eles passaram aí por uma jornada bem complicada para conseguir trazer tudo o que eles sabem hoje, né? Aí aqui eu coloquei duas fotos que eu tirei do retiro, que são as minhas fotos favoritas. Eu consegui uma foto junto com o Nassim, eu fiz uma palestra com ele do dia inteiro, assisti a palestra inteira dele, e à noite tinha um evento especial para poucos convidados, que era o Talk Stories, que foi assim demais, porque eles confiscaram os celulares de todo mundo, então não tem nenhuma foto, nenhum registro desse encontro, para ele se sentir totalmente à vontade de falar o que ele quisesse, da gente perguntar o que a gente quisesse sem restrições nenhuma. Então, assim, foi bem legal.
Ele contou muito sobre o que rola, assim, nesses bastidores, o quanto as faculdades e os dinheiros para as pesquisas são muito direcionados de acordo com interesses muito particulares. Então, assim, foi bem interessante, bem legal poder ouvir isso dele, sabe? Assim ele tinha 30 pessoas, foi algo muito, muito próximo. E o que eu quero começar trazendo para vocês, né? A minha ideia aqui é trazer um pouco, porque para mim foi super rico ver esses dois conhecimentos juntos. Né? A física, desenvolve, né? O Nassim Haramein está juntando a física quântica, as equações da física quântica com a cosmologia, as equações de campo do Einstein, porque dos grandes problemas na física hoje é que essas coisas não se conversam. A nossa física, o nosso mundo está sendo construído sobre bases muito insólidas. Todo o trabalho dele é sobre unir tudo isso, desde a biologia, cosmologia, psicologia, tudo, física quântica, porque, de acordo com ele, para mim isso faz muito sentido, a gente está descrevendo o mesmo universo. A biologia não mora num planeta e a física num outro. São vários pontos de vista para descrever a mesma coisa. Então, essas coisas elas precisam se encontrar. E o Dr. Joe Dispenza, ele usa todo esse conhecimento da física quântica, que é basicamente conexão, tá? Para mim, hoje, quando você fala de física quântica, por que ela é tão incrível? Porque ela é a cola que junta a nossa realidade. E aí, quando você entende como tudo funciona junto, como funciona esse campo, o Dr. Joe Dispenza usa esse conhecimento de uma forma prática, com técnicas, com explicações, com experimentos, com meditações, etc., para que você use esse novo entendimento de realidade a seu favor. Então, ver os dois juntos, assim, foi maravilhoso para mim, foi muito incrível, muito rico em termos de completar o quadro geral da realidade. Então, aqui eu coloquei até essa frase, porque para mim ela é muito importante, que a gente entenda isso, sabe? Para mim hoje eu penso nisso várias vezes por dia. O quanto o nosso mundo seria diferente se a gente entendesse que se essa nova ciência começasse a ser divulgada de uma forma mais contundente. Então, eu escrevi aqui, o maior problema da humanidade hoje é que a gente não considera o campo quântico no nosso entendimento de mundo. Assim, parece algo muito bobo, muito distante da nossa realidade, mas é algo absolutamente fundamental. Assim, o mundo, a base de todos os nossos problemas, ao meu ver hoje, é isso. Porque o que acontece? Hoje, o nosso entendimento, a gente tem um entendimento materialista de mundo. A física clássica ela é materialista, a gente analisa o funcionamento da matéria. E não considera que tem uma ligação entre tudo isso. E quando você não considera essa ligação, é como se você tivesse um quebra-cabeça todo embaralhado. Assim, você só está vendo peças soltas. E as peças soltas, elas não fazem sentido jogadas. Elas só fazem sentido quando elas estão juntas. Quando você junta as peças do quebra-cabeça, uma imagem se forma e você começa a entender o sentido daquilo tudo. E a física quântica é a ciência que junta tudo, ela conecta você dentro da realidade, ela conecta a biologia, a física, a cosmologia, a psicologia, tudo. Quando você coloca a física quântica, o que ela conta sobre aquela realidade como base para entender tudo, as coisas começam a fazer muito mais sentido. Os acontecimentos, por que a gente vive as experiências, como que chega as experiências até nós. Essa questão de acaso, ela não existe. A gente só debita o acaso justamente porque o nosso entendimento de mundo é materialista. Então, como a base é materialismo, tudo a gente debita ao acaso, à aleatoriedade. A gente nem considera a possibilidade das coisas terem sentido entre si. Porque o nosso entendimento de mundo é esse, é a lente pela qual a gente filtra todas as informações que a gente capta com os nossos sentidos. E aí aqui eu coloquei duas frases que até o Nassim colocou numa apresentação dele, que eu acho assim, muito importante que isso comece a ser trazido, que é o seguinte. Uma é do próprio Einstein, que é:
Vou traduzir aqui, tá? Que as frases estão em inglês. O resumo é o seguinte: de acordo com a teoria geral da relatividade, o espaço é dotado de qualidades físicas. E, nesse sentido, existe um éter. O éter é uma expressão usada para o campo quântico, no final das contas. Antigamente, quando a gente não tinha noção de campo quântico, dizia-se que tem uma espécie de líquido, um plasma, algo fluido que permeia tudo, de onde tudo emerge. E o espaço sem o éter é inconcebível. Então, o campo quântico ele é necessário para que a teoria da relatividade faça sentido, e é algo que a gente já sabe que é o que acontece. A gente se baseia muito, né, no que Einstein propôs como explicação para a realidade. E uma outra frase aqui é: nenhum ponto é mais central do que esse, que o espaço vazio não é vazio. Esse é o assento da física mais violenta, né? Onde senta a mais violenta física. Porque quando você retira o campo, quando você tira o fato de que o campo ele não é vazio, ele é cheio e que ele coordena tudo, você tira assim é quase como se tornasse, como se cegasse a gente, porque você não entende mais como nada funciona. Você fica num mundo sem referências, com peças aleatórias, onde você não consegue mais conectar as pontas. Então, o materialismo ele é um quebra-cabeça embaralhado. Então, a gente está vivendo a realidade, por isso que é uma bagunça como o que a gente está vivendo, por isso que está tudo extremamente desordenado e caótico, porque a cola que junta a realidade para que a gente entenda o que a gente está vivendo foi retirada de nós. E tanto foi retirada que na palestra do Nassim, ele tem, assim, ele escorreu bastante equações, bastante explicações, né? Então é algo complexo aqui que eu não consigo reproduzir num webinar e ficaria também um pouco chato, maçante, mas, assim, eu acompanhei e é muito redondo o que ele explica. No início, quando Einstein trouxe as primeiras equações, existia, junto com Paul Dirac, com Max Planck, etc., nessa época, as equações do início, elas consideravam o éter, o campo quântico. O que existia um fluido, o campo quântico é um fluido, onde todas os efeitos da física, dos campos eletromagnéticos, etc., eles emergiam. Só que isso foi cortado. E esse é um detalhe importante. Quando, rodando a matemática, considerando o campo, uma das coisas que surgiam é que o campo ele é infinito em energia, praticamente infinito. E aí era um número tão grande que surgia de energia disponível do campo que eles achavam que isso era impossível. E na física, quando um número é muito grande ou muito pequeno, eles cortam e viram uma constante. E o Nassim fala assim, já vi isso ele falando em vários vídeos, que isso, assim, como surge um número gigantesco, e é gigantesco, gente, assim, é 10 elevado à potência de 8 mil e tralalá, é um número 1 com 8 mil zeros, assim, é absurdo o número. Como é que você roda uma matemática que surge um número tão grande e você ignora esse número gigantesco? Então, hoje, o que acontece? Por isso que se fala em matéria escura, em energia escura, tudo isso, e ele explica de uma maneira muito simples e elegante, fala, gente, matéria escura, energia escura, são números que foram imputados para que as equações funcionassem, porque eles retiraram o campo quântico, essa energia infinita que surge do campo quântico. Então, olha, assim, o jeito quando ele vai explicando, assim, vai caindo, assim, a cabeça vai fazendo explodindo. Porque a gente está vivendo essas histórias na física, nas coisas que vão contando para a gente, fica essa coisa, nossa, existe matéria escura, e gasta-se bilhões nisso, buscando, etc., sendo que, no fundo, são
não são erros matemáticos, tá? São erros matemáticos. Ele vai mostrando como isso foi construído na história para que realmente ficasse embaralhado e para que isso fosse retirado do nosso entendimento. Então, ele fala assim, ele com todo a matemática, com todas essas provas, com todos os experimentos que depois foram se comprovando que a matemática dele era mais precisa, ele não consegue ter o financiamento que ele precisa para desenvolver as tecnologias que ele quer em cima disso, porque os caras não têm interesse, eles estão gastando bilhões em aceleradores de partículas para, vamos achar a partícula base, etc., e sendo que isso nem faz sentido, porque ele fala, gente, como é que eles ficam batendo as partículas para elas, né, tentando achar uma partícula cada vez menor, sendo que a gente já tem o próton é a partícula base, o próton não decai, ele é a coisa mais estável que a gente tem. O que a gente precisa é começar a entender a relação entre essas partículas e não ficar diminuindo até uma parte menor, a gente não vai achar a origem da realidade, a realidade está no próprio próton. E aí disso ele vai discorrendo para milhares de outras coisas incríveis, mostrando o quanto a gente precisa mudar mesmo o paradigma. Não é mais sobre a partícula fundamental, mas a relação entre as partículas. Eu sei que está um pouco física demais, queria saber de vocês se está fazendo sentido, se vocês estão conseguindo acompanhar, se vocês têm alguma pergunta aqui até esse momento. Está tudo certo com vocês, pessoal? Eu vou pegar vocês aqui no meu celular, só para eu ver. Tá tudo bem? Porque aqui eu não consigo ver. O Abraham levantou a mão para falar. Você gostaria de fazer uma pergunta? Pode abrir o seu microfone. Não, na verdade, fiz positivo que estou entendendo. Ah, tá ótimo. Então tá Sim. bom, pessoal. Vou continuar aqui, agora conectando um pouco com o conteúdo do Dr. Joe Dispenza, que é o seguinte. Então, o Nassim, ele falou muito sobre, ele trouxe para mim, né? Trouxe toda essa questão da física quântica, mostrando o quanto é importante a gente considerar o campo. E aí, em seguida, eu fui para o retiro do Dr. Joe Dispenza, foram 7 dias de muita meditação, de muita palestra, começa às 6h30, 7 da manhã e acaba 8 da noite todos os dias. E teve um dia que começou às 3h30 da manhã e foi até às 8 da noite. Então, assim, é um intensivão incrível, assim, muito profundo. E aí foi demais para mim ver, depois de ter tido toda uma base mostrando o quanto o nosso mundo funciona de um jeito diferente, como a gente realmente precisa considerar, mudar, assim, apagar o materialismo e, na verdade, eu gosto dessa expressão, de atualizar o nosso software para a física quântica. Porque a física quântica realmente assim, é uma nova forma não só de entender a realidade, mas como interagir com a realidade. E aí o Dr. Joe Dispenza, né, corta para o Dr. Joe Dispenza, ele usa toda essa base de realidade para trazer técnicas, entendimentos aplicáveis para a gente. Então, assim, foi surreal de rico essa experiência. E aí eu trouxe nesse slide uma das apresentações, porque lá a gente não pode filmar, a gente não pode tirar foto, a gente não pode usar, né, tirar foto dos slides, nada. Só dos boards, dos boards onde ele desenha. E um dos desenhos que ele fez foi esse daqui. Quer dizer, esse fui eu que fiz, mas é uma dos conceitos que ele apresentou lá no... Ai, peraí, pulou aqui o slide. Um dos conceitos que ele apresentou lá, que é o seguinte. Aqui são várias ondas, né? Deixa eu ver se dá para ver meu cursor. Desde a onda de mais baixa vibração até uma onda de altíssima vibração. E o mundo ele é organizado em níveis de densidade. Quanto menos denso, aqui em cima, você está mais perto da pura consciência. A consciência, quando a gente pensa na nossa consciência, a gente não consegue dar uma forma, a gente não consegue dar um sabor, uma sensação, nada. É a coisa menos densa que tem, é pura consciência. Até o nível mais
densificado que a matéria. A matéria é o nível mais denso de energia, na verdade, né? São níveis de energia. Então, o que acontece? O Dr. Joad, nessa aula sobre essas questões da vibração, o que ele apresentou? Que a matéria, ela é o resultado final vinda da consciência. Você vai, a matéria, a energia, ela dá origem à matéria. E isso vai, assim, totalmente de encontro com o que o Nassim explicou. Realmente, toda a matemática dele, ele mostra que os prótons, os campos eletromagnéticos, a gravidade, todo o nosso mundo material, de uma forma assim, bem profunda, bem explicada, bem comprovada, ela é o campo quântico que ganhou coerência. Então, os prótons, né, que é a parte material do nosso mundo material, ele é um conglomerado de energia do campo quântico que ganhou tanta coerência que ele se coagulou numa partícula, mas aquela partícula, o próprio próton, que é o que a gente chama de mundo material, né, que é 0,000001 da matéria, ele é um conglomerado eletromagnético, assim, é uma energia tão coerente que você não consegue que ela se dissipe. Então, na verdade, até o nosso mundo material, não é até essa coisa que a gente chama de material, não é material. Então, o que acontece? Ele tá, eu tô encostando aqui no meu mouse e ele já tá pulando para outro slide. Calma, apresentação. Então, o que acontece? O que esse negócio quer dizer? Nós, aqui, no mundo mais físico, aqui material, nós somos alguém, ou temos algo, né? Temos um corpo, algo, que estamos em algum lugar, nós estamos ocupando um lugar no tempo e espaço, é compartimentado, estamos no tempo, certo? Eu estou aqui em 2024, aqui no dia 7 de outubro de 2024, falando com vocês. Então, você é alguém em um lugar específico, num tempo específico. Só que quando você sobe para esses níveis de energia, você precisa se tornar, você precisa, nesse caso, você não é ninguém, no campo quântico não tem pessoa, isso é compartimentalização da matéria, você é a consciência. Então, você precisa entrar no campo quântico para criar sua realidade como ninguém, nada, em tempo algum, em tempo nenhum. Então, muitos dos exercícios das técnicas que ele mostrou, era para que a gente conseguisse entrar num estado mental onde a gente se desconecta do que nós somos, do nosso corpo, do nosso contexto, do nosso momento no tempo e espaço, para conseguir criar conexão e ressonância com esse campo quântico, para que nesse campo quântico você mude as alterações do campo quântico e traga uma nova realidade aqui para o mundo material. E aqui eu coloquei em cima, né? Todo mundo, tudo, em todo lugar, o tempo todo, porque quando nós, né, aqui dentro desse corpo, já chegar no nível onde você é ninguém, nada, em lugar nenhum, em tempo algum, conseguir realmente trazer sua consciência para esse estado já é bem difícil. E o todo mundo, todo, em todo lugar, é a pura consciência, o que a gente pode chamar de Deus, de campo quântico, porque o campo quântico, aí voltando para o conteúdo do Nassim, ele é onisciente, onipresente, é uma rede única que se conecta, que se comunica desde os confins da galáxia até aqui, sabe? Ela tem conexão com tudo, ela está se auto-informando o tempo inteiro. E ele conseguiu até calcular. Não é, a gente fala que o entanglement é instantâneo, mas ele tem esse cálculo. Ele fala que o sistema inteiro, o cérebro do universo, ele se reatualiza, ele reboot a cada 0,000 segundos, sabe? Que é o tempo do fóton dar a volta nele mesmo. Até isso a gente já sabe, a gente já tem essa informação. Então, é como funciona o campo quântico. E ele também traz muito isso de como esses conhecimentos, eles se remontam a conhecimentos muito antigos, né? A gente, quando ele pensa, ele entende o campo quântico e como ele se comunica e como todas as informações estão presentes, etc. Isso
se assemelha muito a conceitos que a gente tem de Deus, né? De estar onipresente, onisciente, uma força que sabe de tudo, que está em todo lugar. Então, hoje, para mim, parece assim, eu não gosto também muito de entrar em religião, porque é algo que ainda é muito polêmico, etc. Mas, assim, para mim, hoje, a física quântica parece muito a engenharia pela qual Deus atua, sabe? Entendendo Deus como um conceito que a gente usa. Então, dentro deste conceito das vibrações, da gente se destacar da matéria, é assim que a gente começa a criar realidade. Esse gráfico parece muito simples, etc., mas para mim, quando eu olhei, eu fiquei, meu Deus do céu, porque ele vai trazendo aqui, na verdade, tem várias descrições, né? Aqui você tem a pura consciência, depois você começa a criar padrões, então a energia começa a ganhar padrões, isso acontece no campo quântico, como o Nassim explicou, até você ter o blueprint, que é uma espécie de mapa para a matéria. É um mapa energético que aí você realmente chega na matéria. Então, a matéria ela é resultado da energia. E os dois, assim, estão falando exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem que parar de querer mudar o mundo através do mundo material. O Dr. Joe fala muito isso. Matéria querendo mudar a matéria não funciona. Você precisa ir para a energia, porque é a energia que muda a matéria. Por isso que é muito importante meditar. Ele fala muito sobre meditação. Assim, muito, muito, muito. Metade do retiro a gente passou meditando, porque é nesse momento onde você é menos matéria e mais energia. E aí você consegue realmente alterar a sua realidade. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá fazendo sentido? Tudo bem, né? Qualquer coisa vocês podem falar, porque eu tô com o celular com vocês aqui, eu não consigo ver todo mundo. Se vocês quiserem fazer alguma interferência, alguma dúvida, algo que não ficou claro, podem abrir o microfone e falar: Manuela, quero fazer uma pergunta, rapidinho aqui, volta só um minuto, tá bom? Combinado, pessoal? Então, aqui eu trouxe esse slide que foi uma imagem que o Dr. Joe mostrou lá, e eu cacei, fiquei pesquisando para conseguir encontrar, porque eu queria trazer exatamente a mesma coisa. E o que é isso aqui, né? Ele mostrou essa imagem dentro do segundo contexto. Foi essa daqui que ele usou, só que eu consegui achar, eu fui tanto caçar, que eu achei o estudo da onde ele tirou essa imagem, que eu até queria assim, entender o quanto isso era sério. Então, aqui é o estudo da Phantom Leaf Effect, e aí uma pessoa que fez ele pegou 137 folhas de 14 espécies e fez esse estudo, que é um tipo de imagem criada, que eles chamam de Corona Discharge Imaging, onde você pega o biocampo dos seres vivos, dos sistemas biológicos, etc. E aí, o que eles fizeram? Eles cortaram a folha, aqui nessa pontinha, cadê meu cursor? Aqui, e aí colocaram dentro dessa, são duas placas, assim, que é onde você passa a ver o biocampo. E aí, aparecia, a folha não estava mais lá, cadê o cursorzinho? Só que a parte que foi cortada, na foto do biocampo, ela continuava lá. E aí, o que isso significa? Que mesmo sem a forma física não estava lá. Então, o campo energético, ele precede a matéria. Mesmo sem o físico, a energia está lá. Então, assim, ele mostrou isso dentro do contexto de que, para mostrar que a gente tem um campo energético, que antes do nosso corpo físico, as doenças aparecem no campo energético. É esse campo energético que manda, né? Lá no retiro do Dr. Joe Dispenza, ele fala muito sobre saúde, né? A maioria das pessoas, elas estão buscando saúde. Tem muita gente com câncer, cegueira, muita gente na cadeira de rodas. E eu vou falar, eu vi coisas incríveis. Eu vi gente sair da cadeira de rodas e andar. Eu vi um menino que enxergava 8% da visão e estava todo maravilhado porque estava começando a enxergar um leque um pouco maior.
Então, assim, é realmente muito incrível o que é possível criando coerência no campo energético. Ele tem, assim, se vocês forem pesquisar na internet, tem milhares e milhares e milhares de depoimentos de milagres, assim. E eu acompanhei uma menina, uma canadense que ficou muito minha amiga lá, ela estava lá já no terceiro câncer, tem 43 anos, estava, teve 2 cânceres de intestino e estava com câncer de útero. E aí ela, só contando um pouquinho a história dela, porque é bem incrível, e foi uma pessoa que eu vi, assim, que eu conversei. Ela fez um monte de quimioterapia, né? Porque estava no terceiro câncer, a tireoide dela foi-se embora, ela precisava tomar remédios para recomposição da tireoide. E a história dela foi o seguinte: ela passou ano passado, começo desse ano todo, nesse tratamento do câncer de útero, e ela, há 2 meses atrás, 2 meses antes do retiro, ela começou a fazer os cursos e as meditações do Dr. Joe Dispenza, só que ela não considerava ir para o retiro, porque ela falou que não tinha forças para arrastar a mala. Só que através das meditações ela foi a cada dia se sentindo melhor, 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 melhor. E 1 mês antes ela falou: eu vou para esse retiro. Pediu dinheiro emprestado, assim, se virou e foi. E aí ela falava assim que durante o retiro, eu via, ela estava comigo, ela ficou sentada do meu lado todos os dias, que cada vez ela estava se sentindo cada vez melhor, e ela mostrava fotos, assim, ela parecia ótima, não dava para acreditar que aquela menina estava com câncer do tamanho que estava há 2 meses atrás. E aí, depois que ela foi embora do retiro, a gente está se falando ainda, a gente mantém contato, e ela falou: nossa, Manuela, eu preciso te contar, estou tão feliz. Ela falou que foi para o médico da tireoide primeiro, e ela é desse perfil meio não muito do favor do remédio, né? Ela falou que nunca chegou a tomar os remédios de tireoide, que ela achava muito fortes. E aí o médico fez os exames e falou: ai, que ótimo, os remédios estão funcionando. Ela falou: então, eu nunca tomei os remédios. Aí o cara: como assim? Aí ela começou a contar toda a jornada dela e tal. E dentro dos exames, o cara falou: olha, assim, se você não está tomando os remédios, a sua tireoide está normal, porque todos os níveis estão completamente dentro da normalidade, assim, a sua tireoide voltou a funcionar. Então, assim, tudo isso para mostrar que quando o seu corpo está coerente energeticamente, tudo ganha coerência, sabe? E assim, das coisas mais incríveis, e câncer, é que lá as pessoas vão muito atrás de cura de doenças físicas, mas os seus projetos de vida, as suas intenções, assim, o Dr. Joe vai contando coisas milagrosas, sabe? A coerência energética é o que cria a nossa realidade. Tudo bem até aqui, pessoal? Fazendo sentido? Tudo certo? Júlio, você quer fazer uma pergunta? Foi um joinha, né, Jane? Tá, beleza, tô vendo os joinhas aqui no celular. Obrigado, pessoal. Então, que acontece? Né? A gente está falando do campo energético, campo quântico, existe um biocampo, né? Um campo energético que rege o nosso corpo físico. O mundo material, ele é o último estágio, ele já passou por todos os estágios das vibrações energéticas até se coagular aqui no mundo material. E aí, no nosso caso de seres humanos, o campo eletromagnético do coração, ele tem um papel fundamental neste processo. É ele que cria a nossa realidade. E aqui, para quem assistiu, quem fez o Vibing Up, quem participou do meu curso sabe, né, que eu falo muito disso no curso. Lá no curso a gente tem meditação, tem várias outras coisas. E para mim foi assim super gratificante ver uma pessoa com o repertório, com o reconhecimento do Dr. Joe Dispenza falar algo que eu já tinha estudado e que eu replico aqui no curso. Né? Então, para mim foi maravilhoso. Eu falei: nossa, que bom, eu não estou falando bobagem, eu realmente estou no caminho certo no que eu estou passando de conhecimento. Então, o que acontece? Nós temos um campo eletromagnético que sai do nosso coração, tá? Isso, assim, não é achismo, isso você mede com aparelhos, hoje que a gente tem, não tem nada de muito, não precisa de nada muito avançado para a gente medir o campo eletromagnético do coração.
é uma forma toroidal, como vocês veem aí na imagem, e pode ser medida até cerca de 1 metro fora do seu corpo, tá? E esse campo eletromagnético, ele é, como eu digo, esse eletromagnético, ou seja, ele possui magnetismo, ele atrai as coisas para você. A sua realidade, ela é reflexo direto da qualidade das informações que você está colocando no campo, entendeu? Então, assim, nós precisamos retomar essa sabedoria e essa conexão com o nosso coração, porque toda a nossa realidade surge daí. E assim, é muito engraçado que a gente tem criado todas essas tecnologias, né? Celular, internet, tudo isso. Por que isso tem surgido de dentro de nós? Porque são mecanismos que a gente vai criando, você não consegue criar nada muito além do que você tem dentro, né? Os nossos sentimentos que a gente coloca para fora, a nossa interpretação da realidade é reflexo direto do que a gente tem dentro, e como sociedade também. Então, a gente está colocando isso para fora, esse tipo de tecnologia, até para conseguir entender o que nós somos. Assim como o seu celular, e rádio e tudo isso que a gente andou criando, que emite ondas, nós somos um device, um gadget, um aparelho dessa natureza. Só que nós emitimos informações para o campo e recebemos informações do nosso campo. Então, o campo eletromagnético do coração, pessoal, assim, é a fonte de toda a nossa realidade. É algo muito importante. E tudo vai surgir a partir disso. Por isso que, assim, para mim hoje, a forma que eu vou entendendo como as coisas funcionam, vendo o caminho para como a nossa sociedade está evoluindo, todas essas coisas, esse novo entendimento de a realidade, ele passa por um evoluir ético e moral, porque não tem como você mentir para o campo. Não tem como, porque são sentimentos do coração. Você consegue mentir o seu sentimento? Você não consegue. Ou você sente, ou você não sente, sabe? O Dr. Joe fala, igual gravidez. Ou você tá, ou você não tá, entendeu? Não tem como. Eu vou fingir, eu vou sentir amor, mas eu tô sentindo raiva. Ou você sente um, ou você sente o outro. E tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, tudo que a gente decide, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, de alguma forma está sendo emitido por esse campo. E é isso que vai trazendo as situações. Quanto mais a gente vai acompanhando, é que a gente está tão imerso em distrações, e essas distrações, elas são fabricadas de propósito, para que a gente fique cada hora olhando uma tela diferente, não conecte A com B e não pare para refletir no que a gente vive. Então, se a gente passa a olhar como que funcionam as histórias das pessoas, como que funciona, assim, a pessoa teve aquela ação, o que aconteceu lá na frente? Ou na nossa própria história, os encontros que a gente tem, as pessoas que aparecem na nossa vida, os desafios que surgem, as portas que se abrem de acordo com a forma que a gente vai vivendo esses desafios, a gente começa a ver que tem algo orquestrando. Acontecem sincronicidades, coincidências demais que a probabilidade não explica. Se a gente rodar o número de vezes que a gente pensa numa pessoa, ela liga, ou quando você está procurando uma resposta, de repente, justamente cai um livro ali que era justamente o que você estava procurando, ou você está falando de um filme, de repente, a outra pensando num negócio, a pessoa fala sobre aquilo, só que você estava pensando, então como? De onde está o pensamento? Então, todas essas coincidências, sincronicidades, se a gente for rodar elas no computador, elas excedem muito a aleatoriedade probabilística. Então, é só a gente começar a prestar atenção assim, só um pouquinho, que a gente vai começar a ver que tem ordem por trás de todas as experiências do nosso mundo material. E isso está totalmente ligado ao campo eletromagnético do nosso coração. Eu acho isso muito bonito, acho muito mágico. Tem uma coisa aqui que depois eu vi aqui numa anotação que eu queria falar, porque eu acho que é relacionado a isso aqui, tá? É que eu não quero deixar de falar, porque eu acho que traz um entendimento mais completo.
Eu estou falando que a gente tem um campo energético que precede o corpo físico. Vocês já ouviram falar das pessoas que quando elas têm um membro amputado, elas sentem dor no membro fantasma? Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, eu já li isso em vários lugares, que é uma coisa super curiosa, assim, que a pessoa não tem mais o braço, só que ela sente dor no braço que não existe. O campo, o braço energético dela continua lá. Só que, porque senão, como é que você sentiria dor aqui, né? Se, por exemplo, se eu não tivesse meu braço, como é que eu sinto a dor aqui? Se eu não tenho mais nenhum membro, não tem terminações nervosas levando aquele impulso. Como você sente dor em algo que não existe? É porque existe mesmo um campo energético que precede o campo físico. Então, eu não queria deixar de dar esse exemplo, porque fica muito claro o quanto isso é real. Então, nosso corpo energético, regido pelo campo eletromagnético do nosso coração. E aqui eu trouxe uma ilustraçãozinha muito boba, mas que eu gosto de visualizar dessa forma, porque ajuda a explicar o seguinte. Então, o que acontece? Nós temos os nossos pensamentos. Os pensamentos são a semente da nossa realidade. Só que, quando você pensa, assim, você pensa milhares de coisas ao longo do seu dia. Nem tudo brota, certo? Assim como as sementes, né? A gente produz né? A natureza produz milhares e milhares de sementes, elas caem no chão, mas poucas realmente germinam e viram plantas. E algumas até germinam, depois morrem. Então, tudo na nossa vida é exatamente como as sementes. Os pensamentos são as nossas sementes. E a gente rega esses pensamentos com emoções. Quando você tem um pensamento carregado de emoção, ele cresce na sua mente. E eu acho que um dos melhores exemplos é quando a gente quando a gente passou por uma situação que a gente não gostou e a gente fica remoendo o pensamento. Ele não é um pensamento qualquer, que entra na sua mente e você esquece e ele passou. Não, ele é carregado de emoção, porque você viveu uma situação que te chateou, que te gerou emoções fortes. E a gente fica ruminando aquele pensamento. Então, você está regando aquele pensamento com emoções. E quanto mais emoção você colocar, regando, adubando aquela plantinha com as suas emoções, com os seus sentimentos, ela vai crescer. E isso vai ser a sua vida. Então, a realidade, tudo que a gente vive, na verdade, são pensamentos carregados magneticamente com as emoções. E é isso que cria a nossa realidade. Então, a gente precisa, assim, a coisa mais importante do mundo é a gente começar a ter consciência da qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos. E que tipo de pensamento eu estou regando com emoções? Porque, assim, inexoravelmente é isso que você vai viver. E aí, todo o trabalho do Dr. Joe Dispenza é mostrar como a gente passa a ter mais controle sobre isso. Por quê? Porque a nossa cultura hoje, ela é feita para que a gente não só não tenha consciência de como isso funciona, como também seja difícil a gente atuar de uma forma em nosso benefício. Porque o que acontece? Toda a mídia, toda a cultura que é espalhada através de cinema, de notícias, etc., o que ela faz? Ela faz com que a gente fique sempre com atenção aqui no mundo externo, né, no mundo material, super valorizando o mundo material. Você precisa comprar, você precisa consumir, você precisa comer, você precisa ter medo. A nossa atenção está sempre aqui para o mundo de fora e nunca para o mundo de dentro. Então, a gente não consegue ter um espaço onde a gente entre no nosso mundo interior para conseguir ter filtro entre os pensamentos que eu quero carregar com as emoções ou não. Eu fico só alimentando, assim, num piloto automático, a propaganda, né, as informações que são disseminadas para a gente, que são muito negativas, são muito carregadas de medo, de escassez, de falta, né? Aqui eu coloquei esse desenho dos cérebros, porque isso se junta muito com esse conceito, porque é o seguinte, o que acontece? Nosso cérebro, ele é dividido entre essas três partes, né? Nós temos o cérebro reptiliano,
o cérebro límbico, que fala sobre as nossas emoções, e o neocórtex, que tudo isso é dividido em outras partes, mas simplificando aqui, que é a nossa parte racional, onde a gente consegue pensar sobre coisas do futuro, racionalizar, matemática, etc, etc. Quando nós estamos num ambiente de medo, quando a gente está se sentindo ameaçado, o nosso sistema, o neocórtex e o sistema límbico, eles desligam, eles ficam suprimidos, e só fica funcionando o seu cérebro reptiliano. E o seu cérebro reptiliano, ele coloca totalmente a sua atenção no mundo de fora. Você fica muito menos racional, porque o seu neocórtex, ele está desligado, e você não consegue fazer esse trabalho de se desligar do seu corpo físico e entrar nesse lugar de criação. Você está... Porque o que é o cérebro reptiliano? É a nossa parte onde a gente quer fugir do tigre das cavernas, onde a gente se sente ameaçado, onde a gente está lutando pela nossa própria vida. Quando você está se sentindo ameaçado, você tem um super foco na matéria, no mundo material, porque é ali que você está, é vida ou morte. Não é um momento para você está com um leão na esquina, vindo te pegar, não é um momento onde você vai conseguir fechar os olhos, abrir o seu coração, entrar no mundo... Não! Assim, o seu sangue vem para as extremidades e você fica totalmente focado na matéria. E o que acontece? Hoje, com o tipo de realidade que a gente está vivendo, com guerra, violência, sistema político, todas as notícias ruins, todas as coisas que são propagadas, eles ligam o nosso sistema de luta e fuga, né? O nosso cérebro reptiliano é o nosso sistema de luta e fuga. Aquilo fica ligado, você fica com as suas ondas cerebrais em alto beta, super, assim, em alerta, e não desliga nunca. Por isso que as pessoas estão nessa crise de ansiedade e dificuldade para dormir, porque a forma como a gente está sendo ensinado não ensinado, mas os estímulos que a gente tem das milhões de telas que ficam imputando informações dentro de nós, são informações que fazem a gente ficar nesse estado de alerta, com medo, com receio, achando que vai faltar, tudo tá ruim, vou ficar doente, vou ser assaltado, vão me roubar, golpes de internet, cadeirada, todo esse tipo de coisa está entrando no nosso sistema aqui de filtro de informações, muito sem filtro, porque a gente está deixando tudo entrar, e isso nos estressa e descarrega cargas de cortisol no nosso corpo, adrenalina, e isso faz com que você desligue completamente a sua parte racional e só fique com o cérebro reptiliano ligado. E no cérebro reptiliano você não consegue acessar esse mundo onde você tem o poder de curar suas doenças, você tem o poder de criar sua realidade, você tem o poder de direcionar os acontecimentos da sua vida para algo que seja realmente produtivo para você, e não ficar aqui só na luta pela sobrevivência, sabe? Então, é cruel um pouco. E assim, todos esses, tanto o Nassim fala isso claramente, e o Dr. Joe, assim, ele não é ele não foi tão ostensivo nisso, mas deu a entender que tudo isso, todo o jeito que a gente vive, não surgiu de forma aleatória. Existe realmente, a coisa é feita, direcionada para que seja assim. Porque se você, assim, quando a gente passa a enxergar a realidade dessa forma conectada, quântica, onde o que importa é você ter uma jornada evolutiva, você com você mesmo, quando você entende que abrir o seu coração, que o amor é a força mais poderosa de criação, quando você acessa esse senso criativo e que você vê que você tem todos os recursos dentro de você
Você não precisa comer tudo que você come, você não precisa descontar as suas frustrações de chocolate, você não precisa comprar todas as roupas que você compra para suprir as faltas do mundo externo, entendeu? A gente tá buscando tapar buraco com coisas materiais, só que nós não somos materiais, nós somos energéticos, nós somos emocionais. Então a gente precisa buscar esse tipo de satisfação. E aí, quando a gente passa a buscar isso, desmonta um monte de indústrias que estão lucrando com a nossa ignorância. Assim, desculpa assim, falar um pouco assim tão abertamente, que hoje as pessoas já estão falando assim abertamente, então eu me sinto confortável de falar isso. Mas é mais para a verdade, sabe? A gente precisa parar de ser escravo disso, ou pelo menos ter poder de escolha, assim, de quero viver essa realidade ou não. Porque o planeta está chegando num ponto de inflexão, assim, ou a gente muda o nosso paradigma de realidade, ou a gente vai implodir, porque do jeito que está não tem mais como. A gente já está com praias feitas de calças, de tanta roupa que a gente consome. As pessoas, assim, não dá mais para ter o surto de pessoas que saem aí dando pane, matando todo mundo. Tudo isso é incoerência energética. A gente está buscando, a gente está sendo jogado para um meio que não faz parte da nossa natureza. A gente está desconectado da nossa força criativa do coração. Você acha que uma pessoa que sai, se estivesse conectado, a mente e o coração conectadas, sai matando todo assim, dá um papane e sai dando tiro? Não faz, entendeu? Então a gente precisa muito, muito, assim, esse é o meu propósito de vida. O meu propósito é espalhar essa informação para que a gente mude o nosso paradigma de realidade. A gente precisa muito fazer isso, né? Eu estou trazendo aqui essas informações da forma mais neutra, científica possível, para ver o quanto isso é real. Tá fazendo sentido, gente? Desculpa o desabafo aqui. Tá tudo bem? Alguém... Espero que estejam gostando. Ai, tô sincerinha. E aí... A parte boa, Manuela, foi da cadeirada. Essa aí foi bacana também, que tu falou. Não é? Pelo amor de Deus! É. Não, eu posso falar, assim, essa história da cadeirada foi engraçada, porque eu voltei do retiro, gente, eu tava flutuando, eu tava assim, pure love, amo todo mundo, assim, vários problemas, BOs, assim, a minha casa, assim, desmoronando, e eu, assim, resolvendo, com amor no coração, eu chegando, amando todo mundo, minha família, né, voltei, sabe, que 10 dias fora. Aí meu marido falou, mas você não tá sabendo dos debates e tal? Eu falei, do quê? Você tá sabendo da cadeirada? Eu falei, cadeirada? O que é isso? Aí eu fui me atualizar do que estava acontecendo. Eu falei, Senhor amado! Assim, é algo tão discrepante do lugar que eu estava. Meu, a gente estava curando as pessoas com coerência energética, a gente estava se amando, a gente estava encontrando o amor universal, sabe? Aí você vê os caras dando cadeirada. Eu falei, Jesus, o mundo precisa muito desse conhecimento. Ai, Senhor. Ai, só voltando, um pequeno parênteses da cadeirada, e voltando aqui aqui ao slide, porque isso aqui é um dos insights, né? Assim, dos conceitos que ele trouxe que eu quero dividir com vocês, que é uma chave aqui também. Porque quando você entra em contato com esse conhecimento, você fala, nossa, que maravilhoso, meu Deus, realmente eu sou o criador da minha realidade, existe ordem, o meu coração é o criador de tudo. Você começa a se sentir com muito poder na mão. Só que por que a gente não faz? Né, assim, parece muito fácil. A dificuldade está muito nessa imagem que eu estou mostrando, que é o seguinte. E aí eu vou te falar com vocês de experiência própria, tá? Eu vou falar para vocês vão achar que isso é fácil, mas não é. A nossa mente, ela é 5%. 5% é o nosso consciente. 95% é o nosso inconsciente. E esse inconsciente, ele mora muito no nosso corpo. Isso que o Dr. Joe Dispenza fala. Está programado aqui, ó. Como que isso está programado? Quando você acorda, assim, por exemplo, de manhã, né? A grande maioria das pessoas tem uma rotina muito definida. Acorda,
liga a cafeteira, lê o jornal, faz tudo assim como uma rotina. Ou você tem o hábito de comer um chocolate depois do almoço, ou o hábito de tomar café. É o seu inconsciente que vai fazendo. E aí, quando você tira isso, você começa a se tornar consciente do seu inconsciente e muda as suas atitudes, os seus hábitos, os seus consumos, o seu corpo tem toda uma carga de hormônios, de substâncias químicas que rolam, que geram as emoções do seu dia a dia, que ele fica muito bravo com você. Tão bravo que ele luta para voltar para o estado onde ele estava, que é um estado onde ele já está funcionando de maneira otimizada. Se você, por exemplo, sei lá, cigarro, vou dar um exemplo aqui. Se você fuma e aí você corta o cigarro do dia para a noite, você tem que lutar com um leão, que é o seu corpo, querendo voltar a fumar. E assim, quem tentou já cortar algum vício, vai entender o que eu estou falando. Não é só uma questão de um sentimento de abstinência física, é aqui. O corpo fica, isso o Dr. Joey fala, eu acho demais, o corpo fica mandando pensamentos para o seu cérebro que vão argumentar para que você volte ao estado anterior. Assim, eu sinto isso muito, assim, eu estava contando aqui a experiência da semana passada, tava todos esses eclipses, muita movimentação energética, a gente viu como é que tá, né, essas guerras ganhando uma proporção absurda, né, isso faz parte de um grid de psicosfera, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso. Então a gente pega muito disso, né, eu tava meio super estressada não, eu tava assim, com uma eletricidade no ar. Bom, eu trouxe do free shopping uma barra de meio quilo de Lindt caramelo salgado, que é o meu favorito. Uma barra de meio quilo de chocolate, para mim, dura meses, se deixar. Eu vou comendo de quadradinho, esqueço. E eu não costumo consumir esses chocolates muito açúcarzão, como o açúcar, chocolate meio amargo, etc. Ou em 3 dias eu mandei meio quilo de chocolate. E assim, e aí o corpo foi criando, assim, o corpo cria tanto que eu falava, não, eu não vou me comer, eu não vou comer. Eu vou ficar, hoje eu não vou comer nenhum pedaço de chocolate. E aí a cabeça ficava, não, mas é melhor você já comer logo, porque aí a barra já acaba. Não, mas ó, você acabou de almoçar, então se você for comer um chocolate, já come mais um pedacinho agora, porque você acabou de almoçar, porque senão vai vir um pico de glicemia, então é melhor você comer agora. Então, ficavam argumentos vindo da minha cabeça, querendo me convencer a comer mais chocolate. E isso acontece com todos os condicionamentos que a gente tem, com todos os nossos hábitos. Então, para você conseguir criar uma nova realidade, seja ela qual for, de abundância, de saúde, de sucesso, qualquer coisa que você quiser criar na sua vida, se ela for muito distante de quem você é agora, você vai ter que lutar contra os condicionamentos químicos, inclusive, do seu corpo. O Dr. Joe fala assim que muitas vezes nós estamos viciados numa vida que a gente nem mesmo gosta. Porque aqui eu estou falando muito de hábitos e de consumo, mas o que ele fala também é que nós temos condicionamentos a emoções negativas. Então, a gente fica alimentando relações, por exemplo, todos os trabalhos que eu vou, eu tenho chefes péssimos. Um exemplo aqui, esse é um bom exemplo. Então, eu troco de trabalho, mas sempre o meu chefe não gosta de mim, ele não me valoriza, ele não me dá promoção, ele prefere outras pessoas. O meu inconsciente vai escolhendo esse tipo de trabalho, de perfil, e até eu vou sendo escolhida, né? O meu inconsciente, as minhas escolhas, o campo vai me colocando num lugar com pessoas que não vão me valorizar para eu ficar falando mal do meu chefe, porque eu estou viciada nesse comportamento. Olha como as coisas realmente acontecem na nossa vida. Então, quando a gente começa a entender o funcionamento do campo quântico, o funcionamento do nosso corpo, nossa ligação com o campo quântico, as coisas começam a fazer muito mais sentido. E a gente começa a não só ganhar mais poder, como mais responsabilidade, né? A gente começa a entender que não é culpa do chefe,
de alguma forma eu criei aquele chefe na minha vida. E para eu descriar, eu preciso mudar alguns padrões. É que a grandíssima maioria de nós, humanos, não está muito interessado em mudar de padrões. A gente quer continuar mais ou menos distraídos, consumindo Netflix e tomando cerveja e comendo chocolate, né? Tem muitas pessoas que vão ser felizes assim a vida inteira. Aqui eu coloco um pouco entre aspas também, porque a gente está num momento que isso até acho que um pouco antes da pandemia, a pessoa poderia ser feliz a vida inteira assim. Depois da pandemia, não só pela pandemia, tá? Não é bem a pandemia o marco, é mais ou menos só um marco temporal, não é o Covid em si. A gente está passando mesmo por uma transformação planetária gigantesca, que ou a gente migra para esse tipo de entendimento, ou os nossos hábitos da forma material de enxergar o mundo vão ficar cada vez mais difíceis. Já está acontecendo isso. Nós estamos mais doentes, mais ansiosos, mais nervosos. Então, é muito importante que a gente consiga, assim, sabe, enfrentar o desafio, sair dos hábitos nocivos, porque vai ficar cada vez pior. A zona de conforto vai ficar cada vez mais desconfortável. Faz sentido, pessoal? Então, tá tudo bem até aqui? Ai, que bom. Então, assim, por isso, assim, até hoje eu comecei a fazer um jejum ontem, por causa dessa história da barra de chocolate, que eu estava, assim, comendo tudo e todos, tudo e todos não, eu não devo falar isso, estava comendo tudo, assim, eu resolvi fazer um jejum mais potente, né, eu já estou há 27 horas sem comer, para poder mostrar para o meu corpo que sou eu que mando. Então, a gente precisa ter um lugar onde a gente volta a mandar no corpo. E o doutor Joe fala muito isso em relação à meditação, porque dá preguiça, a gente quer fazer outra coisa, a gente quer atender as coisas aqui do mundo material, mas precisa criar disciplina. E ele fala, ele dá todo o conhecimento, ele explica tudo, dá na nossa mão, de mão beijada, e ele fala, a coisa mais difícil que você vai encontrar é achar o tempo para fazer, porque a vida vai entrar na frente. E por que a vida entra na frente? Por causa desses condicionamentos. Então, assim, por exemplo, eu estou fazendo esse jejum para eu voltar a ter um pouco mais de controle, que eu senti que o corpo estava tomando, assim, eu estava servindo o corpo e não o corpo me servindo, sabe? Então, são exercícios que a gente tem que ter de domínio próprio para a gente pegar de novo o poder que tem nas nossas mãos, né? Lá no Vibing Up, no meu curso, eu tenho tem até uma apostila só de domínio próprio, assim, de milhões de coisas, sugestões, programas, porque se a gente não tem domínio do corpo, a gente entra nesse ritmo hipnótico e não consegue mais sair dele. A gente vira escravo das nossas emoções, escravo dos nossos hábitos, escravo dos nossos vícios. E fica reclamando da vida e não consegue sair dela. E aqui é uma última coisa que eu quis trazer, um pouquinho, assim, um shift um pouco de assunto, mas eu quis muito trazer porque eu acho um super insight isso daqui. Aqui em cima, nessa parte cinza, é o espectro de ondas, né? Tem as ondas gama, que são ondas de muita alta frequência, até as ondas mais longas, vai até as ondas de rádio, FM, AM, etc. E aqui, essa micro faixinha aqui, é o espectro visível de luz, né? De light, olha eu. Espectro visível. Então, de todas as ondas que a gente tem, que é toda essa extensão aqui, a gente só enxerga isso aqui, certo? Então, imagina o tanto de informação que está aqui ao nosso redor, mas que a gente não está percebendo, porque a gente não tem receptores para captar. Então, assim, a parte que a gente pega da realidade é muito pouca, a gente fica muito apoiado nos nossos sentidos, principalmente na nossa visão, né? O que mais a gente se apoia é a visão. Então, a gente precisa, assim, os sentidos, o nosso corpo, ele foi feito para que essa experiência tridimensional aqui seja dessa forma, para que a gente realmente não capte todas essas informações, faz parte da experiência aqui. Só que a gente está muito apegado no mundo material, a gente precisa dar um passinho para trás e
conseguir ampliar um pouco mais. A gente tá vivendo nesse momento o auge do materialismo, né? Então está na hora da gente começar a desmontar um pouco o materialismo e entrar um pouco mais no mundo da energia, porque como vocês podem ver, o que a gente enxerga, o que os nossos sentidos pegam, é muito pouco da realidade. Então tem muito mais acontecendo aqui que a gente não está percebendo. E como a gente está com uma alimentação muito tóxica, com uma cultura muito tóxica, a gente pega menos informações ainda. Se a gente tem um pouco mais de sutilização de energia, mesmo com a nossa visão, etc., você passa a captar mais informações, porque o Dr. Joe também fala muito disso. A gente tem uma glândula aqui no meio da cabeça, que é a glândula pineal, que ela tem cristais dentro. E cristais, eles transmitem e captam informações, igual o seu celular, né? O chip do computador, ele é um chip de silício, que é um cristal. E a gente tem isso dentro da gente. Olha que tecnologia maravilhosa. Nós não sabemos usar isso aqui direito, sabe? E agora, então, agora a gente está tendo acesso a esse conhecimento para a gente usar o corpo de uma maneira mais assim profunda e ampliada. Isso aqui faz coisas incríveis, capta informações incríveis, cria coisas incríveis na nossa vida. Só que a gente está muito preso nessa roda tóxica do consumismo, do karma, da raiva, da mágoa, de tudo mais, né? A gente precisa quebrar esse ciclo. Então, eu adoro ver essa imagem, porque eu acho que ela mostra muito como a realidade é muito mais profunda do que a gente consegue enxergar e a gente precisa confiar mais nisso, né? E agora a gente já tem tecnologia para captar esses tipos de ondas. Antigamente a gente não tinha nada, agora a gente está num desenvolvimento muito rápido de tecnologia, então cada vez a gente vai começar a perceber o quanto isso é real. E aqui eu trouxe essas imagens que também acho... Ops, meu mouse. Eu trouxe essa imagem que também ajuda muito a gente a entender como as coisas podem ser bem diferentes, na verdade, do que o que os nossos olhos percebem. Nessa imagem aqui da constelação de Órion, é o visível, que a gente olha, que é as estrelas, e com o infravermelho. Olha o que a gente consegue perceber com uma imagem infravermelha. A gente começa a ver energia, tem movimento. É que aqui é uma imagem estática, mas se fosse um filme, tem todo um fluxo de informações e de energia rolando ali que a gente não está ciente. E nessa outra foto aqui, eu acho super legal, por exemplo, a nébula do caranguejo. Você tem com as ondas de rádio, infravermelho, ó, a luz visível, raios gama, você consegue ver um concentrado de energia muito grande ali no meio que com a luz visível a gente não vê. Olha no raio-x, que interessantíssimo. Eu não sei se vocês conseguem ver na tela, você consegue ver um turbilhão, assim, tem um movimento espiral ali dentro, que também super se conecta com o trabalho do Nassim Haramein, que mostra que dentro... sobre os buracos negros, que no centro de cada galáxia tem um buraco negro, que o buraco negro ele é uma espécie de um rotor, assim, de onde toda a realidade surge, que na verdade o próton é um pequeno buraco negro e tudo mais. E essa estrutura, assim, dentro, olhando, entendendo sobre o trabalho dele, poder ver essa estrutura que é invisível na luz visível, assim, só comprova, sabe, o quanto tem muita coisa além dos nossos olhos, que a gente precisa passar a confiar menos nos nossos olhos e mais nesse sentido intuitivo que a glândula pineal nos traz, né, que é o nosso terceiro olho, são as leituras, as percepções, as intuições que vêm para nós. A gente está muito desconectado disso. E isso é muito, muito, muito poderoso. A gente poder ter acesso, a gente se reconectar com isso muda completamente a nossa realidade. Então, o que mais? Pessoal, não posso deixar de deixar aqui para vocês, né? A maioria das pessoas aqui, já tem várias pessoas que fizeram um curso. Eu tenho um curso online onde eu mostro tudo isso e muito, muito, muito mais. A gente vai falar sobre o campo eletromagnético do coração, vai falar sobre os chakras, né? Porque quando a gente fala do campo eletromagnético do coração, ele tem um significado todo dentro do sistema de chakras. Por que que a gente consome, come, tem medo em excesso? É sobre esse equilíbrio energético, lá no curso eu explico tudo isso.
Falamos lá também sobre como liberar e abrir o coração para que você tenha acesso a informações melhores e crie melhor sua realidade. Vamos falar sobre domínio próprio, todas as propriedades da física quântica que também ajudam, complementam como você realmente cria a sua realidade e começa a trazer outros tipos de conhecimentos, de acontecimentos para a sua vida. Lá também eu falo muito sobre os fractais, que é um outro webinar que eu dei aqui também de uma maneira... Os fractais, eles ajudam a gente a entender como as peças se conectam também. Então, eu convido todos vocês, eu sempre deixo aqui um cupom de 50% de desconto para vocês realmente conseguirem pegar esse conhecimento de maneira ampliada para conseguir fazer esse shift de percepção. Porque quanto mais profundo, quanto a gente mais entende, mais a gente consegue virar a chave para não ficar nessa roda dos ratos, sabe? Até eu, que não só estudo como vivo, ensino isso, muitas vezes eu me pego na roda dos ratos. Por quê? Isso eu queria juntar com a questão do grid. O que acontece? Nós temos ao redor do planeta Terra, a gente tem a psicosfera, né, que é como se fosse o grande campo eletromagnético do planeta Terra. Assim como você tem o seu, e tudo funciona como fractais, como vocês vão aprender no curso, a planeta Terra também tem um grid de informações, que ela capta e recebe informações. E esse campo que envolve a Terra, ele é alimentado pelos nossos campos pessoais. Então, quanto mais pessoas passarem a ver a realidade de uma forma integrada e quântica, assim, muito rápido a gente vai superar os problemas que a gente está vivendo, porque depois que você entende como realmente funciona a física quântica, como tudo isso, assim, que eu dei uma pincelada aqui para você se desenrola, muitos dos desafios que a gente está vivendo hoje, eles perdem o sentido. Né? O sentido, a ética fica muito mais fácil de ser praticada, compaixão fica muito mais fácil de ser praticado, medo praticamente vai embora, você passa a sentir muito menos medo. Então a gente precisa de mais pessoas com esse tipo de entendimento de realidade para que isso seja a realidade dominante, porque a realidade que a gente vive, pessoal, é um consenso. A nossa realidade é um consenso. A guerra que a gente está vivendo, essas cadeiradas e tudo mais, só existem porque isso é coerente com a média a média da soma de todas as pessoas. Se a grande maioria das pessoas não vissem o mundo de forma violenta, com medo, com escassez, a gente não viveria a guerra. Não há um meio de cultura propício para isso surgir. Só surge porque isso faz parte de tudo que está dentro de nós. Então, por isso que eu tenho muito esse chamado de ensinamento, de trazer o conhecimento, de trazer os webinars, de oferecer um programa completo para vocês, para que a gente se desligue desse absurdo, dessa realidade fragmentada e sem sentido, para algo muito melhor, assim, que vai melhorar a sua vida em D0. A minha vida hoje é trilhões de vezes mais feliz do que eu vivi no passado, porque a partir do momento que você faz um shift e passa a entender a realidade dessa forma, você tem a sua própria bolha de ressonância, onde as situações ressonantes com você, né, e aí vocês vão, dentro do curso, tem toda uma explicação sobre ressonância, como é que isso funciona, etc., vão vir através de você, através disso, você começa a ter confiança em viver uma vida de uma maneira completamente diferente, onde você não está mais preso à raiva, a se sentir lesado porque alguém cortou você na sua frente. Não, você está, sabe, no seu flow, criando sua realidade, sua abundância. E é impressionante que, assim, as pessoas certas começam a aparecer para você, começa a aparecer dinheiro na sua conta bancária de uma forma curiosa, inclusive. Pessoas mais legais começam a aparecer, as pessoas piores começam a ir embora da sua vida. Então, assim, por favor, gente, se abram, ó, tem 50% de desconto nesse curso, façam, não só, né, o meu conteúdo, mas se abram para esse tipo de visão de mundo, porque é só assim que a gente vai superar os desafios que nós estamos vivendo. É assim, para mim hoje é muito claro que essa é uma missão.
atualizar o nosso software para o novo paradigma de realidade, de se desconectar do paradigma materialista para o paradigma quântico. Esse não há outro caminho se não for por isso, porque é a base da realidade. Então, eu vou só parar aqui aqui a tela para eu voltar a ver vocês aqui no meu computador. E queria saber de vocês, fez sentido? Tem perguntas? Vocês estão vendo a minha tela? Não mais, né? Acabou aqui, ó. Ana Maria, pode falar, pode abrir seu microfone. Você tem alguma pergunta? Nossa, dificuldade para abrir o microfone aqui, Manu. Você vai colocar o link do curso na sua bio? Eu vou colocar no grupo. Vou colocar de novo o link com o cupom de desconto para vocês. Combinado. Obrigada, Manu. Adorei. Gostaram? Adorei. Fez sentido? Vocês têm mais alguma pergunta, Muito. algum comentário? Assim, sintam-se livres para perguntar o que vocês quiserem. Eu primeiro até agradecer aí o que você está falando e foi para os Estados Unidos e tudo que tu faz. Muito obrigado. E só uma palhinha assim do que tudo você falou. Como é que uma dica assim para dominar a mente? Eu sei que tem tudo a ver com o que você fala, mas assim de ficar mais presente e não ficar pensando no passado, no futuro e como é que a gente domina a mente? Então, você sabe que, assim, de todas as ferramentas que eu fui, nem a minha favorita, mas, assim, é o que, no final das contas, é o mais necessário. A gente precisa meditar. Sabe por quê? Porque a meditação, ela é um exercício. A gente não... Estava até falando com uma amiga hoje. A gente não tem o hábito de cultivar a nossa mente, de exercitar a nossa mente. A gente deixa ela solta, consumindo conteúdos e absorvendo as coisas, e deixa ela rodando aqui no mundo 3D. O exercício da meditação, seja ele qual for, tá? Qualquer exercício de meditação, ele exige que você direcione a mente para ela estar no momento presente e para ela estar observando os pensamentos, né? Tem meditações que são no mantra, meditações de visualizações, não importa, são sempre exercícios onde você é obrigado a voltar para. Se você não está no momento presente, você não está meditando. Ponto. Senão não há o que discutir sobre isso. Então, são formas de você ir treinando e ficando consciente, porque na meditação você está se isolado dos estímulos externos e você consegue ver a mente escapando. E aí, quanto mais você treina isso, no seu dia a dia, você consegue perceber durante o dia a mente escapando igual na meditação, você começa a ficar consciente disso. Então, assim, meditação, seja lá qual for, assim, é algo que a gente tem que fazer diariamente, assim, eu sei, é difícil, mas muda a vida. Entendi. Então, essa é a melhor dica que eu posso te dar, assim, de algo que realmente vai funcionar. Sim. Jane, pode falar. Eu acho que você está sem som, eu não estou te ouvindo. Acho que ela, bom, daqui a pouco ela volta. Enquanto a Jane volta, alguém mais tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Fiquem livres, gente, eu adoro ter os Manu, feedbacks. eu queria te Pode falar, tô te agradecer ouvindo agora. muito. O Júlio que está aí é a Laura. Eu sou a mãe da Fernanda, da Febia. Nossa, amo a Fê! Que bom! Eu também. Ela é maravilhosa! Te agradecer muito, que eu adoro te ouvir. Te sigo e só tenho a agradecer tudo que você está colocando aí, tá bom? Ai, que bom! Nossa, eu fico super feliz. Feliz mesmo. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Acho que eu voltei, Acho não? que a Jane voltou. Voltei. De vez em quando meu fone dá uma desligada. Eu acho que o que eu mais gostei foi a parte que você contou que eles falam, o Dr. Joey, né? Acho que foi ele que falou,
que o mais difícil é você encaixar toda essa disciplina num tempo. E acho que a meditação se encaixa aí, né? Se você não Uhum. tem uma disciplina de um horário, é difícil, mas depois cria uma rotina, né? Que eu não vivo mais sem a meditação, todo dia naquele horarinho, 2 vezes por dia, às vezes até, e depois se torna um mecanismo fácil. No Sim, início é terrível, né, Manuela? Mas eu estou seguindo você já há muito tempo, né? ai, que bom. Engraçado, há bastante tempo. Você lembra que acho que foi o ano passado que você foi na palestra aqui em São Paulo do Bruce Lipton, lembra? Sim, nossa, também foi maravilhosa, da epigenética. Ele fala muito sobre epigenética, né? Então, você fez um material muito bonito, você colocou no grupo, e dali eu continuei te seguindo, porque eu sou bióloga também, então eu tenho assim, adoro o Bruce. Mas quando ele esteve no Brasil, eu estava nos Estados Unidos, então foi um desencontro, né? Ai, que pena, E né? Bom, foi, mas você me deixou um material maravilhoso, né? ai, E que agora, bom. Nossa, eu quando fico super feliz de ouvir. Eu lembro certinho que eu fiz um e-book, né? eu uso, você fez um e-book, eu tenho ele até hoje, uso bastante nas minhas aulinhas também, nos meus grupos, eu aqui tenho uns grupos de espiritualidade, né? E sou apaixonada pelo Joy. Quando eu fiquei sabendo que você ia, eu falei, meu Deus, eu não acredito que a Manuela vai lá. Ai, não, e o pior é que agora com o poder da criação, Nossa, já tô querendo criar aí uma oportunidade para eu voltar, porque as pessoas elas vão assim, 20 vezes, 10 vezes, sabe? nossa, eu tenho um sonho que eu vou, não sei se ano que vem, mas eu vou. Eu fico pensando, gente, deve ser realmente um espetáculo. Então, eu acompanho ele, acompanho você, acompanho outros também que estão assim na mesma jogada, mas nunca cheguei a fazer seu curso, né? E agora que eu estou sabendo, você vê, tanto tempo te acompanhando Gente, e eu não olha, sabia. eu preciso me desenvolver melhor, assim, eu sou muito do estudo, eu Precisa, adoro estudar. Manuela, eu não E eu sabia. quero tirar meu marketing. Eu não sou, eu não quero nem Você falar. tem que fazer um lançamento, um lançamento. Não, eu fiz dois lançamentos, depois eu parei. E aí, Ai, mas não assim, pode. eu fico dando conhecimento e assim, né, é uma troca, é bom você poder aprofundar. E assim, a gente Nossa, pode, muito bom. quando a gente, assim, realmente a gente tem uma troca energética, quando a gente compra o negócio, a gente absorve de um outro jeito, né? Eu falo por experiência própria. E eu não falo do meu curso, olha que horror, assim, eu vou melhorar. Impressionante. Você Eu vou tem que colocar lá no falar. grupo. Então, e assim, sem falsa modéstia, assim, foi algo que eu fiz com muito amor, com muito carinho. Quanto Nossa, mais eu obrigada, pesquiso, eu falo, Manuela. gente, isso aqui tem valor, muito valor, porque eu só vou vendo Muito mais valor. comprovações do que eu elaborei, sabe? É. Manuela, continua. Eu adoro seguir você. Estou vendo, fiquei uma delícia essa noite aqui, essa conversa. Ai, que E bom. o conteúdo que você trouxe realmente foi muito bom, né? E, e eu vou, com certeza, vou ver se eu consigo fazer o seu curso também para estar mais atualizada, né, com o Não, que você você vai traz. gostar. Eu já adorei. Quando você fez aquele e-book, eu falei, essa menina é um espetáculo. Olha o material que ela deu, gratuito naquela época, né? Que você deu, depois acho que eu vi que depois você ia postar dentro de algum material a mais. E eu já fiquei encantada ali, que eu falei, essa menina leva a sério. Desculpa estar falando, mas é que eu sou sua fã mesmo. Nossa, não, meu coração se Ah, enche de ouvir, porque é bom, assim, ver que isso realmente está contribuindo na vida das pessoas, né? Que o não, curso e não é à toa. já faz mais de um ano isso, né? Porque foi em agosto do ano passado que você fez esse curso aqui com o Bruce Lipton, lembra? Foi em Sim, agosto sim, do faz ano um tempo, passado. já mais de um ano. É, conteúdo maravilhoso também, né? Tem Ai, tudo a sim, ver. não, ele é fantástico. Obrigada, Ah, viu, imagina, Manuela? obrigada a você. Nossa, muito Ah, feliz de nossa, ouvir. tá bom. Boa noite, Manuela. Oi, Rodrigo, boa noite. Gratidão aí pela aula aí de novo. E
Sem querer abusar, já que a Jane falou que você passou um e-book sobre o Bruce, se você puder colocar de novo lá no grupo. Ah, eu vou achar ele. Eu vou achar não, imagina, ele está nos meus arquivos. Eu sou super organizada. Eu vou pegar ele de novo e vou repostar ele lá. É bem legal, é sobre epigenética, também mostra muito como as nossas emoções são muito importantes. Tudo são Rodrigo, fragmentos da realidade que a gente vai juntando as pecinhas, sabe? e Rodrigo, a Manuela, ela é muito caprichosa, além de ser muito didática e muito, vamos dizer assim, com padrões universitários e tudo dentro dos parâmetros, né, de construir um material. Então, como a vida inteira eu fui professora, quando eu vi o material da Manuela, eu falei, essa menina é o máximo. Olha eu aqui, Ai, Luciana. gente, que elogio maravilhoso. Ah, obrigada, Manuela, continua. E olha, até pensei, falei, nossa, eu não sei, dentro do seu curso, você dá mais algum material ou traz mais alguma novidade dessas né? Não, Só tem do várias Joy, mas novidades lá. bacana. Então, dentro do curso, eu tenho todas as aulas, tem exercícios práticos acho que tem 4 ou 5 e-books lá dentro, com exercícios e Nossa, muito explicações. bom. Assim, é um curso tanto que o pessoal, assim, eles são 22 aulas. Se você for pegar um curso do mesmo carga horária, Nossa, com a mesma robustez, são cursos que você vai achar por R$ 2.000, por R$ 1.500. E eu ainda coloco um preço assim que as pessoas falam, ela se vende muito barato. Mas eu quero que todo mundo, as pessoas precisam, assim, não quero que o dinheiro seja uma barreira de entrada, sabe? Porque assim, muda a vida. Assim, se você assistir, entender aquilo que eu explico de uma maneira muito simples, pronto, assim, só entender você vai ver que as coisas vão começar a fluir diferente na vida. E aí você ainda segue com as meditações, com os exercícios que eu proponho, de verdade. Bom, eu me sinto vivendo uma vida assim, por mais que eu tenha desafios, eu tenho problemas, tudo acontece na minha vida, mas eu tenho uma forma de entender e lidar que até quando tá ruim, tá bom. material muito bom, Manuela. As coisas que você coloca são sempre muito, muito bem-vindas. E dentro do contexto, né? Quando você fala da astrologia, eu conheço um pouquinho, muito, muito rasa, sabe? Mas tenho, assim, grandes astrólogos que eu sei do que está acontecendo, mas eu sempre gosto da sua fala, e sempre está condizente ao que todos estão falando. Então, eu estou elogiando, Manuela, porque realmente é um material importante, tá? Ai, Então, obrigada. assim, se contar toda a minha história, vai ficar só a minha história aqui, mas eu falo para os outros estarem escutando, né? A minha primeira formação é bióloga, depois eu fiz teologia, eu sou teóloga também, então tenho grupos de estudo e trabalhei muito tempo em 2 universidades, dando aconselhamento para os alunos, né, com pós-graduação, então eu vi seu nível, eu falei, nossa, a Manuela é uma menina que, né, ela vai despontar. E ver essa sua busca, né, por tudo que você vai, os estudos que você faz. Então, eu não estou falando assim, né, só para jogar confete. Tem mesmo um fundamento grande. E eu falei, bom, eu ia ficar quieta, nem ia falar nada, mas eu falei, não, você merece, né, que eu esteja falando aqui, nosso primeiro contato visual. Nossa, obrigada, eu fico tão feliz de Obrigada. ouvir. Não, olha, continua, é um caminho muito lindo, e você transpira esse propósito, né? Então, se agarre, você ainda é muito nova e tem um campo aí para transformar muita gente. Ai, nossa, que Bom, Deus abençoe suas palavras. oh, menina, eu que te agradeço. Eu te acompanho num tempo assim que foi muito, muito importante na minha vida, teve muitas superações, né, com o próprio Dr. Joey, mas fica para outro dia esse testemunho. Mas obrigada de você estar aí comigo. Toda hora eu vejo lá no WhatsApp, mais uma mensagem. Ai, que Obrigada, bom. gente. Boa noite. Tá bom, querida. Boa Obrigada. Nossa, noite. obrigada mesmo, Jane. Estou super feliz aqui de ouvir os seus relatos.
Um beijo para todos. Foi um prazer ver tanta gente aqui hoje. Ah, foi ótimo, né? Nossa, obrigada mesmo, gente. Estou muito feliz. Eu nem fiz tanta propaganda dessa vez, nem fiz tanto alarde, assim, vieram pessoas muito queridas, rostos conhecidos, rostos não conhecidos. Obrigado de novo, Manuela. E uma coisa eu dei uma saidinha para pegar o carregador aí do celular. Esse curso aí que você faz, ele é ao vivo, às 22 aulas, ou ele pode ser assim acompanhado pela... Ele é gravado. Tá. Então ele Ele é pode gravado, ser... você assiste como no tempo que você quiser, no seu ritmo. Ele foi feito para a pessoa consumir Ah, sim, que bom. no jeito que. As aulas não são muito longas. Eu acho que o vídeo mais longo tem meia hora, que é para ter pacotes de informação para você conseguir absorver. Aí você Sim. para, pensa. Ok, que bom, que bom. Claro que sempre falar ao vivo, que nem com você e os colegas aí é sempre bom também, mas legal. Aí para o ao vivo a gente vai ter os webinários aqui que volta. Estou até intensificando um pouco mais aqui a intensidade, estou tentando fazer um pouco mais, não deixar isso passar tanto, aí a gente tem os nossos encontros ao vivo também, que a gente pode depois tirar dúvidas, posso mais para frente fazer um webinar só para tirar dúvidas do curso. Sim, sim, perfeito. Obrigado. Abraço para todos. Obrigada, um abraço. Tchau. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Quer deixar mais perguntar mais alguma coisa? Trazer mais algum relato? Estou aqui à disposição de vocês ainda. Um beijo para Ana Maria, dando um beijo aqui. Corroborar com as palavras da Jane e falar que realmente é muito bom ter você trazendo esse tipo de assunto, porque por mais que eu trabalhe com isso também, fica parecendo que é uma voz no vento, assim, que aí pelo menos você falando assim, até me incentiva a continuar, né, nesses trabalhos, com energia, com tudo. Ai, que bom! Nossa, que bom que isso já é algo mais natural para você. Que legal, que feliz de ouvir. Eu trabalho muito com o corpo, né, corpo e energia, e é impressionante porque às vezes a pessoa vai numa sessão de terapia, falando, e às vezes não consegue acessar a questão dela. E no corpo não tem jeito, porque o corpo não mente, né? O corpo. Então, quando você silencia a mente e trabalha com essas questões, a cura vem. O Osho falava, quando você acessa a consciência, tudo pode acontecer. Para cada pessoa é uma cura, impressionante, né? Então, isso aí que você falou lá do evento, né? Que você foi, é verdade, é só você acessar o que precisa, porque a doença ela vem para te informar alguma coisa. Então, quando você acessa a consciência, já informou, vai embora. O que você faz exatamente? Então, eu trabalho com corpo e energia, né? Eu estudei vários anos com a Escola Dinâmica Energética do Psiquismo. E eu aprendi a ferramenta, a respiração, que são, é o que você fala da meditação, né? Mas são formas de você fazer com que a pessoa acesse o corpo dela, acesse essas informações. Então, e é rápido. Às vezes, um evento de 1 hora, eu já consegui pessoas que, tipo assim, tinha dor crônica no joelho, a dor simplesmente sumiu. Um senhor, que ele é gerente comercial de uma indústria em São Paulo, foi até em São Paulo que eu fiz esse curso. Simplesmente a dor foi embora, nunca mais ele teve. E é interessante que ele tem um filho e uma filha, são médicos. Nossa, Foi muito legal. Então, que legal! Você atende em São Paulo? eu moro em Belo Horizonte, né? Ai, Belo Horizonte. Esse curso do Paulo foi de Enneagrama que eu fui dar, e eu aproveitei também, coloquei essa parte. Por isso que eu falei que foi só 1 hora que eu fiz dessa parte, porque não está no curso do Enneagrama, né? E teve assim, às vezes a pessoa vem no curso, está com labirintite, está sem labirintite. Que legal. Que tinha uma mulher uma vez que eu dei o curso aqui, o workshop Consciência, que eu criei, que é exatamente para acessar, né, o corpo e acessar o que está no inconsciente precisa. A mulher ia operar na terça, só que ela estava com asma.
E aí ela já tinha adiado 2 vezes a operação de câncer, ela é operada com câncer no intestino. E aí no sábado, porque meu nome é Rodrigo Oliveira, e o curso ia ser no sábado de manhã. Aí ela é nutricionista, acordou 4 horas da manhã, não sabe por quê, né? Entre aspas. E aí ela foi procurar um nutricionista, um chefe que chama Rodrigo Oliveira, que eu nem sabia, tinha um chefe famoso, tem o mesmo nome meu. E aí, naquela descobriu, ela viu lá que eu ia dar esse curso, gostou da chamada e foi participar. E aí foi muito interessante, porque ela chorou demais nesse curso. E no final ela estava sem a asma. Por quê? Na realidade, a asma é você chorar para dentro, né? Em vez de chorar para fora. É muito ligado à tristeza, né? Pulmão, é tristeza, mágoas. Conseguiu, nos trabalhos corporais, colocar isso para fora e ficou curada, e operou na terça. Então, é muito legal. Por isso que eu estou falando, quando você traz isso, você me incentiva, né? Porque não fica parecendo que eu sou doido, né? Não! Então, esses são os doidos de hoje, vão ser os sábios e pioneiros do amanhã. Exatamente. Então, é isso aí. E é impressionante. Quando a gente faz esse trabalho, acessa a energia amorosa, gente, o poder de cura é impressionante. É o que você fala da coerência, né? Da coerência cardíaca. Então, isso é possível e é muito legal. É muito legal. Que legal. Nossa, fico feliz, tá vendo? Isso, no passado, as pessoas... eu sou louco. Nossa, o cara, ele trabalha com uma coisa bruxo, né? Talvez há décadas atrás iam achar isso. E tem cada vez mais, as pessoas têm buscado cada vez mais esse tipo de cura, porque a medicina alopática, ela não está dando conta. E é legal que eu gosto sempre desse meu curso, primeiro explicar essa parte científica para a pessoa, tem gente que é mais racional, aí se entrega mais. Quando a pessoa se entrega, acabou. Por isso que é bom, né, ter esses respaldos da ciência, por isso que eu gosto muito, o conhecimento que eu passo, sempre trago o estudo, as comprovações, porque a mente racional, ela busca explicações lógicas, e quando ela é satisfeita com essas explicações, pronto, é isso que você falou, ela pode se entregar a isso, né? É que a mente fica assim, ó, ela fica guardando, aqui está o inconsciente, aqui está a mente, ela é o guardião, ela não deixa subir. Aí quando você vai falando, né, essas explicações assim que você dá, ela vai fazendo assim, ó, vai deixando subir. Muito legal. Manu, parabéns pela aula de hoje, viu? Ai, Sá, obrigada! Que bom te ver aqui. Amiga, foi muito linda, adorei, amei. Depois eu quero ter mais informações ainda, né, com o curso. E também quero dizer para o Rodrigo que eu adorei, Rodrigo, sua explicação e perguntar se você faz atendimento à distância ou não. Faço atendimento online. Ah, Manu, deixa o telefone dele lá. Sim, me passa me passa no particular, daí eu falo, olha, pessoal, a pedidos do nosso webinar, esse é o contato do Rodrigo. Ô, Manu, e sabe o que eu pensei também? Se você puder, Rodrigo, deixar, vai ser muito legal. Que eu pensei também, depois no final do seu curso, será que não seria legal oferecer para as pessoas se encontrarem em algum espaço para a gente fazer um bate-papo, sabe? Sei lá, organizar alguma coisa. Sabe, um dia até com você, eu acho que de repente você poderia fazer, você cobra, né, um valor e oferece para as pessoas um encontro, sabe? Onde pode ficar tipo umas 2, 3 horas conversando pessoalmente. Acho que seria bem legal. Que essa troca do grupo. É verdade, né? Nossa, seria bom, podemos pensar, sabe? Muito obrigada pela ideia. Ô, Manuela, o contato do Rodrigo está no grupo do WhatsApp, aparece o nome dele com o telefone. Sim, não, é porque às vezes já tem tanta gente lá que é mais fácil dar um oi. Não, e se me passa mais informações, ó, Rodrigo atende, tal lugar. Aí eu passo mais informações para as pessoas também conhecerem o trabalho dele. Manuela, boa noite. Eu vou ter que me retirar agora que estão me esperando aqui. Ai, boa noite, obrigada, viu, Jane? Imagina, Obrigada, um Bianca. beijo grande. Bianca, eu não sei se aparece para vocês, para parecer que está aparecendo.
dando uma boa noite. Obrigada, Bi, pela presença. Obrigada, pessoal. Se alguém tiver mais alguma coisa, senão eu vou encerrar até. Deixa eu parar a gravação, senão vai ficar muito longo aqui. Parar a gravação, pronto.